Fala guerreiro, aqui é o professor Vinícius Ferreira, eu sou professor de legislações em geral. Estou aqui com você para a gente estudar a Lei Complementar 840 de 2011. A Lei Complementar 840 de 2011, ela dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal. É importante mencionar que essa lei ela é de cobrança obrigatória em todos os concursos públicos que são ministrados no âmbito do Distrito Federal. Então, se você está estudando para algum concurso público que seja no âmbito distrital, você certamente terá que estudar essa Lei Complementar 840. Vamos iniciar o estudo dessa lei para a gente poder gabaritar todas as questões relacionadas à nossa disciplina. Beleza? Então, eu sou o professor Vinícius Ferreira, esse é o meu contato, vou passar o meu contato para vocês. Estou à disposição para qualquer dúvida, beleza? Vamos nessa. Primeira coisa que a gente tem que saber, qual é a finalidade da Lei Complementar 840 de 2011. Amigo, finalidade, dispor sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais. Então, meu amigo, a Lei Complementar 840 de 2011, ela é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Distrito Federal. Então a gente pode enxergar a Lei Complementar 840 como a gente enxerga a Lei 8.112 de 1990, que é o Estatuto do Servidor Público em âmbito federal. Beleza? Então, Lei Complementar 840, Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Distrito Federal. Uma pergunta aí que você pode estar se fazendo: por que foi editada uma lei complementar? Porque geralmente quando a gente estuda Estatuto de Servidores Públicos, a gente encontra uma lei ordinária. Por que a Lei Complementar 840 de 2011 é uma lei complementar? Amiga, é uma lei complementar por exigência, por força do artigo 75, parágrafo único 2 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Então, a Lei Orgânica do Distrito Federal exigiu que a matéria referente ao regime jurídico dos servidores públicos civis fosse realizado por meio de uma lei complementar, beleza? Finalidade da Lei Complementar 840, regime jurídico dos servidores públicos civis, é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis. Por que foi editada uma lei complementar? Por exigência da Lei Orgânica do Distrito Federal. A quem se aplica a Lei Complementar 840 de 2011? Amiga, é muito importante, concurseiro, é muito importante que você tenha em mente isso aqui. A Lei Complementar 840 de 2011 se aplica aos servidores públicos civis? Sim, se aplica. A Lei Complementar 840 é o regime jurídico dos servidores públicos civis. Ela se aplica aos militares? Não. A Lei Complementar 840 não se aplica aos militares do Distrito Federal. Não se aplica à Polícia Militar, não se aplica ao Corpo de Bombeiros Militar. A Lei Complementar 840 se aplica aos empregados públicos? Não. Os empregados públicos eles são regidos pela CLT, pela consolidação das leis trabalhistas. Então, a lei complementar se aplica aos servidores públicos civis. Ela se aplica à administração direta? Sim, ela se aplica aos órgãos da administração direta do Distrito Federal. Ele se aplica às autarquias? Sim, também se aplica às autarquias distritais. Se aplica às fundações públicas? Sim, se aplica às fundações públicas. Se aplica aos órgãos relativamente autônomos? Sim. Aplica, sim, a Lei Complementar 840 de 2011 aos órgãos relativamente autônomos. Segundo o Decreto número 32.716 de 2011, são órgãos relativamente autônomos do Distrito Federal o Jardim Botânico de Brasília e o Arquivo Público do Distrito Federal. Se aplica às empresas públicas? Não.
não se aplica a Lei Complementar 840 às empresas públicas do Distrito Federal. Se aplica às sociedades de economia mista, também não se aplica às sociedades de economia mista do Distrito Federal. Beleza? Muito importante você levar em consideração isso aí. Lei Complementar 840 não se aplica a militares, não se aplica aos agentes públicos das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Conceitos importantes. A Lei Complementar 840, ela nos apresenta dois conceitos que são muito importantes para a nossa prova. O conceito de servidor público, o conceito de cargo público. O conceito de servidor público está previsto no artigo 2º, da Lei Complementar. O conceito de cargo público está previsto no artigo 3º. Servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional e cometidas a um servidor público. Cargo público, conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional e cometidas a um servidor público. Sobre os cargos públicos, é importante mencionar algumas regras primordiais que são sempre muito cobradas em concurso público quando a gente está falando de estatuto de servidores. Primeira coisa, os cargos públicos eles são criados por lei. Galera, meu amigo, qualquer questão de prova que diga que o cargo público pode ser criado por meio de decreto, ela vai estar errada. Cargo público sempre será criado por lei. Beleza? Não existe uma outra forma de criação relacionada a cargos públicos. A gente não vai entrar aqui no mérito relacionado à criação de cargos públicos no âmbito do Poder Legislativo, que a gente está falando da criação de cargos públicos como regra geral. Os cargos públicos são criados por lei. Os cargos públicos eles também são extintos por lei. Beleza? Então o decreto ele não serve para criar e nem para extinguir um cargo público. Os cargos públicos eles possuem denominação própria, os seus subsídios e os vencimentos são pagos pelos cofres públicos e os cargos públicos eles são para provimento em caráter efetivo e para o provimento em comissão. Cargo público para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Essas informações elas são muito importantes e elas são sempre muito exploradas em concurso público. Tome bastante cuidado, beleza? Vamos verificar agora as diferenças, as principais diferenças entre o cargo efetivo e o cargo em comissão. Pessoal, é importante mencionar aí, vem comigo para a gente falar sobre isso, essa distinção ela é sempre muito cobrada em prova. O que é cargo público efetivo? O que é cargo público comissionado? Então, gostaria de mencionar para que você prestasse bastante atenção, para que você não venha errar de forma alguma esse assunto quando ele for cobrado em sua prova. Beleza? Vamos verificar aí quais são essas principais diferenças e as disposições que a Lei Complementar 840 de 2011 traz sobre cargo público e sobre cargo efetivo, e sobre cargo comissionado. O cargo efetivo, ele faz com que o servidor público, após o período previsto em lei, adquira a estabilidade. O cargo em comissão, ele não confere ao seu ocupante a estabilidade. Então, no cargo efetivo, adquire estabilidade. O cargo em comissão não adquire estabilidade. O cargo efetivo ele depende de prévia aprovação em concurso público. Para você ocupar um cargo público efetivo, é necessária a prévia aprovação em concurso público. Vai passar em um concurso público para que você venha ocupar um cargo efetivo, para que você venha adquirir no futuro a tão sonhada estabilidade no serviço público.
Já o cargo em comissão, ele é de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente. Pessoal, o cargo em comissão, para a gente entender isso aqui, vamos entender como aquela situação em que há uma nomeação política. Há uma nomeação política. A autoridade competente ela vai nomear respeitando-se a lei quando ele quiser e ele vai exonerar quando ele quiser. Então é de livre nomeação, de livre exoneração. Os cargos em comissão eles são destinados exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Pessoal, essa palavra aqui ela é a chave para uma questão de prova. São destinados exclusivamente, não existe exceções. Ou o cargo em comissão vai ser de direção, ou ele vai ser de chefia, ou ele vai ser de assessoramento. Então, por exemplo, suponhamos que tem uma nomeação política, uma nomeação em comissão, para ocupar um cargo cujas atribuições são de natureza técnica. Essa nomeação em comissão, ela é legal? Não, ela não é legal, porque a atribuição técnica ela deve ser preenchida por meio aí de concurso público. O cargo nessa situação ele tem que ser efetivo. Beleza, meu amigo? Então, cargo em comissão são destinados exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Concurseiro, concurseira, preste bastante atenção quanto a isso. Beleza? Continuando aí com o nosso estudo. Professor, o que são cargos em comissão de direção, de chefia e de assessoramento? Amigo, entre os estatutos de servidores públicos que eu já tive o prazer de ministrar aula, de confeccionar materiais, eu considero a Lei Complementar 840 de 2011 como uma das mais completas. É uma das leis mais completas, mais detalhadas, a que explica melhor para o usuário as suas disposições. Então a Lei Complementar 840 ela te explica, ela vem trazer o que são cargos em comissão de direção, de chefia e de assessoramento. Vamos lá, vamos observar o que diz a lei complementar. Cargo em comissão de direção é aquele cujo desempenho envolva atribuições de administração superior. Direção, atribuições de administração superior. Chefia, aquele cujo desempenho envolva relação direta e imediata de subordinação. Assessoramento, aqueles cujas atribuições sejam para auxiliar os detentores de mandato eletivo, por exemplo, os deputados distritais, os ocupantes de cargos vitalícios, por exemplo, os juízes de direito e os ocupantes de cargos de direção ou de chefia. Beleza, meu amigo? Então, tome bastante cuidado com esses conceitos. Eu já vi algumas questões de prova que abordam exatamente isso que a gente está narrando. Beleza? Então, tome muito cuidado quanto a isso. As regras relacionadas a esses conceitos eles estão previstos no artigo 5º, parágrafo 1º da Lei Complementar 840 de 2011. Preste bastante atenção. Há um percentual mínimo dos cargos em comissão que devem ser providos por servidor público de carreira, nos casos e condições previstos em lei. Há previsão expressa na Lei Complementar 840 de um percentual mínimo dos cargos em comissão que devem ser providos por servidor público de carreira. Qual é esse percentual?
Querido aluno, querida aluna, esse percentual é de 50% no mínimo. No mínimo 50% nos casos e condições previstos em lei dos cargos em comissão devem ser providos por servidor público de carreira. No mínimo 50%. Beleza? Tome cuidado com essa expressão, no mínimo 50%. As funções de confiança. Segundo a Lei Complementar 840, as funções de confiança elas são privativas de servidor público efetivo e elas também se destinam exclusivamente às atribuições de direção, de chefia e de assessoramento. Lembrando que a Lei Complementar 840 conceitua o que vem a ser atribuição de direção, de chefia e de assessoramento. É o artigo 6º da Lei Complementar 840 que menciona o que a gente acabou de ver em relação às funções de confiança. Beleza? Então, mais uma vez, elas são privativas de servidor efetivo. A gente vai verificar no decorrer do nosso estudo que nos casos de interinidade e de substituição é possível que o ocupante de cargo em comissão ela exerça uma função de confiança. A gente vai verificar isso aí. No momento, eu quero que você leve para a sua prova isso aqui, essa palavra. As funções de confiança são privativas de servidor efetivo e elas se destinam exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento. É permitida a designação para a função de confiança ou a nomeação para a carga em comissão de pessoa que tenha praticado o ato tipificado como causa de inelegibilidade? Pessoal, pergunta mais direta em relação a esse assunto. O inelegível na forma da lei eleitoral, ele pode ser designado para a função de confiança ou nomeado para a carga em comissão? Galera, a resposta é não. A resposta é negativa. Ele não pode, inclusive, é vedado. É vedada a designação para função de confiança ou a nomeação para a carga em comissão de pessoa que tenha praticado o ato tipificado como causa de inelegibilidade. Então, o inelegível não pode ser designado para a função de confiança e ele não pode ser nomeado para a carga em comissão, sendo isso proibido expressamente pela Lei Complementar 840 de 2011. Requisitos básicos para investidura em cargo público. Pessoal, o artigo 7º da Lei Complementar 840 de 2011, ele traz aí os requisitos para investidura em cargo público. Esses são os requisitos básicos. Gostaria de mencionar, gostaria de pedir para você que preste bastante atenção quanto a esse assunto, já que ele é muito explorado em provas de concurso público. Então você tem que estar atento fielmente a esses requisitos básicos. Vamos analisá-los. Primeiro requisito básico é a nacionalidade brasileira. Amigo, aqui a gente tem um dos primeiros pegas aí que são bastante comuns em provas de concurso público. Não é a nacionalidade nata. Não se exige como requisito básico para investidura em cargo público no âmbito do Distrito Federal que o candidato seja brasileiro nato. Lembrando que os cargos privativos de brasileiro nato estão previstos na Constituição Federal. Aqui se exige a nacionalidade brasileira, seja o brasileiro nato, seja o brasileiro naturalizado. Beleza? Gozo dos direitos políticos, quitação com as obrigações militares e eleitorais, nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, idade mínima de 18 anos, muito cuidado, a idade mínima para investidor em cargo público é 18 anos.
É comum questões de provas que colocam essa idade mínima como 21 anos. Isso aqui está errado, beleza? A idade mínima, 18 anos. E aptidão física e mental. Esses são os requisitos básicos que o candidato tem que ter para que ele possa, após a aprovação em concurso público, ingressar em um cargo efetivo. E são os requisitos básicos para que a pessoa venha também a ser nomeada em cargo em comissão. Beleza? São os requisitos básicos aí, muito importante que você fique atento a isso aí. Podem ser estabelecidos requisitos específicos para investidura em cargo público? Sim, podem ser estabelecidos requisitos específicos para investidura em cargo público. E esses requisitos serão estabelecidos por meio de lei. Por lei, por exemplo, você vai fazer um concurso público para agente penitenciário do Distrito Federal, CESIP. Lá você vai encontrar uma etapa do concurso público que é a investigação social. A investigação social é uma etapa do concurso público para agente penitenciário. É um requisito específico, a idoneidade moral, para que você venha a ingressar nesse cargo. Então, a lei pode sim estabelecer requisitos específicos. Voltando uma tela aqui para te explicar. Esses requisitos básicos aqui, eles não constituem um rol taxativo. Isso aqui é um rol exemplificativo, beleza? É um rol exemplificativo. Então, há a possibilidade de a lei incluir requisitos específicos para investidura em cargo público. O estrangeiro pode ocupar cargo público? Sim, o estrangeiro pode ocupar cargo público na forma da lei federal. Então é possível sim que um estrangeiro ocupe um cargo público. Os requisitos para investidura em cargo público serão comprovados por ocasião de... Pessoal, já vi muitas questões de concurso público abordando esse assunto. Muitas questões cobram essa regra. A resposta desse dispositivo está previsto no artigo 7º, parágrafo 3º da Lei Complementar 840 de 2011. Amigo, os requisitos para investidor em cargo público serão comprovados no ato de posse. É na posse que o candidato tem que comprovar os requisitos para investidura em cargo público. Não é na inscrição do concurso público, não é na inscrição do concurso público, não é na nomeação, não é no exercício, é no ato de posse. Formas de provimento de cargo público. Desculpa, galera, em relação às formas de provimento de cargo público, gostaria de pedir um cuidado muito especial para você, porque as formas de provimento de cargo público previstas na Lei Complementar 840, eles são diferentes das formas de provimento de cargo público previstas na Lei 8.112. Então você que já estudou a Lei 8.112, você que já sabe alguma coisa do Estatuto de Servidores Públicos, é importante que você tenha muito cuidado, beleza? As formas de provimento de cargo público da Lei Complementar 840 são diferentes. Existem algumas formas de provimento que estão previstas na Lei 8.112 que não estão previstas na Lei Complementar 840. Então preste bastante atenção, beleza? São formas de provimento de cargo público previstos na Lei Complementar 840 de 2011. A nomeação, a reversão, o aproveitamento, a reintegração e a recondução. Lembrando que a nomeação é a única forma de provimento originário. A nomeação é a única forma de provimento originário. Beleza? É a única. Todas as demais formas de provimento são formas de provimento derivado. Beleza? Isso é muito importante e também é sempre muito explorado em provas. Por que a nomeação é a forma originária de provimento? Porque ela inaugura uma relação jurídica.
Todas as demais formas de provimento, elas decorrem de uma relação jurídica já existente. Então, são formas derivadas de provimento de cargo público. Beleza? Pessoal, aqui gostaria de pedir para vocês uma atenção redobrada. A promoção e a readaptação não são consideradas formas de provimento na Lei Complementar 840. Quando a gente estuda a Lei 8.112, a gente encontra esses dois institutos como formas de provimento de cargo público. Isso não se aplica à Lei Complementar 840. Mais uma vez, são formas de provimento de cargo público, segundo a Lei Complementar 840 de 2011, a nomeação, a reversão, o aproveitamento, a reintegração e a recondução. Beleza? A gente encontra isso aqui no artigo 8º da Lei Complementar 840 de 2011. É possível editar atos de nomeação, posse ou exercício com efeito retroativo? Amiga, a resposta é negativa. Não é possível e, inclusive, é proibido, é vedado editar atos de nomeação, posse ou exercício com efeito retroativo. Beleza? Isso não pode acontecer, isso é expressamente proibido pela Lei Complementar 840 de 2011. E esse assunto já foi cobrado em prova, a gente vai verificar nas questões que a gente vai resolver daqui a pouco. O ato de provimento de cargo público compete ao governador no Poder Executivo. Então vai acontecer uma nomeação por um órgão público do Poder Executivo. Quem é que vai nomear? Quem é que vai praticar o ato de provimento? Governador do Distrito Federal. No âmbito do Poder Legislativo, na CLDF, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, quem é que vai praticar o ato de provimento? É o presidente da CLDF. No Tribunal de Contas do Distrito Federal, quem é que vai praticar o ato de provimento? É o presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Beleza, meu amigo? Então, tome bastante cuidado aí com essas informações relacionadas à competência para praticar o ato de provimento. Então, a nomeação no Poder Executivo, governador. Nomeação, por exemplo, na CLDF, presidente da CLDF. Nomeação, no caso do Tribunal de Contas, presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Então, caso uma questão de prova diga que a competência em qualquer caso é do governador do Distrito Federal, você vai marcar que esse item está incorreto. O governador tem competência para praticar o ato de provimento no Poder Executivo. Beleza? Cara aluno, cara aluna, aqui a gente encerra a parte teórica relacionada a essa nossa aula. Agora a gente vai resolver algumas questões para a gente aplicar o conhecimento aí que foi aprendido nessa parte teórica. Fazer questões é sempre muito importante aí para concurso público. Eu tenho uma boa experiência com aprovações em concurso público. Hoje eu sou policial civil do Distrito Federal, sou agente de polícia, mas já fui aprovado em muitos certames, fui aprovado na Polícia Rodoviária Federal, fui aprovado em provas de polícia militar, fui aprovado em outros concursos da Polícia Civil do Distrito Federal. Então, tenho para dizer para vocês, faça muitas questões de prova, beleza? Vamos lá, primeira questão. Uma questão da FCC adaptada. No âmbito dos estados, a nomeação é uma das formas de provimento de cargo público, que compete ao governador do estado, no Poder Executivo, podendo, a depender da hipótese, ter efeito retroativo, sempre para beneficiar o servidor. Amigo, a gente estudou isso aqui e a gente sabe que essa questão está errada. O gabarito dessa questão é errado. É vedado, é proibido editar atos de nomeação, posse ou exercício com efeitos retroativos. É vedado, é proibido, não pode fazer isso.
Beleza? Essa primeira questão ela está errada. Segunda questão, é uma questão inédita, uma questão que foi confeccionada por mim. A Lei Complementar Distrital número 840 de 2011 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis e militares do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais. Está certo ou está errado? Isso está errado. Amigo, a Lei Complementar 840, ela não se aplica aos militares. A gente não vai aplicar a Lei Complementar 840 à Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiros Militares. Eles são regidos por legislação própria, eles são regidos por leis específicas. Nessa questão 2, ela também está errada. Lei Complementar 840 se aplica aos servidores públicos civis da administração direta, dos órgãos relativamente autônomos, das autarquias e das fundações públicas do Distrito Federal. Beleza? Terceira questão. Desculpa. A Lei Complementar Distrital número 840 de 2011 estabelece requisitos básicos para investidura em cargo público, que devem ser comprovados por ocasião. Letra A, da nomeação. Letra B, da entrada em exercício. Letra C, da posse. Letra D, da nomeação, da posse ou da entrada em exercício, escolha que cabe ao pretendente do cargo. Letra E, da nomeação ou da posse, uma vez que a investidura ainda não se aperfeiçoou. Amigo, com base no que a gente estudou, com base no artigo 7º, parágrafo 3º da Lei Complementar 840, o gabarito é a letra C. Os requisitos para investidura em cargo público devem ser comprovados por ocasião da posse. É na posse que você vai comprovar os requisitos básicos para investidura em cargo público. Questão 4. Para fins da Lei Complementar Distrital número 840 de 2011, as funções de confiança são privativas de servidor efetivo e se destinam exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Essa questão 4, ela está correta. A questão 4, ela está, voltando aqui, desculpa meu amigo, a questão 4, ela está correta. Pessoal, é exatamente assim que menciona o artigo 6º da Lei Complementar 840. Beleza? Tanto as funções de confiança quanto os cargos em comissão, eles são destinados exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento. As funções de confiança, elas são privativas de servidor efetivo. Os cargos em comissão, eles são de livre nomeação e de livre exoneração pela autoridade competente, mas há um percentual mínimo de 50% que devem ser destinados ao servidor público de carreira. Beleza? Então essa questão 4, ela está correta. Questão 5. Os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente. Essa questão 5, ela também está certa. O gabarito dessa questão é correta de acordo com o artigo 5º da Lei Complementar 840 de 2011. Amigo, uma coisa, compromisso que eu tenho com você aqui. A gente vai gabaritar a Lei Complementar 840. Não há outro cenário. Esse é o único cenário possível. Vamos acertar todas as questões dessa disciplina. Questão 6. No que se refere ao tema cargos públicos e funções de confiança, disposto na Lei Complementar 840 de 2011, assinale a alternativa a seguir.
O cargo em comissão de chefia é aquele cujo desempenho envolva atribuições da administração superior. Está certo ou está errado? Essa questão está errada. Aqui, pessoal, nessa questão, segundo o artigo 5º, parágrafo 1º, segundo o artigo 5º, parágrafo 1º da Lei Complementar 840, esse enunciado está relacionado ao cargo em comissão de direção e não ao cargo em comissão de chefia. Então é muito importante, como eu disse para vocês, que você consiga diferenciar o que é o cargo de direção, o que é o cargo de chefia, o que é o cargo de assessoramento. Por que isso é importante? Porque esse assunto ele é cobrado em prova. A gente encontra questões em provas que cobram esse conhecimento. O cargo em comissão de chefia é aquele cujo desempenho envolva relação direta e imediata de subordinação. Relação direta e imediata de subordinação. Esse é o cargo em comissão de chefia. O que envolve atribuições da administração superior é o cargo em comissão de direção. Então, essa questão 6 ela está errada de acordo com o artigo 5º, parágrafo 1º. Questão 7. No que se refere ao tema cargos públicos e funções de confiança, disposto na Lei Complementar nº 840 de 2011, assinale a alternativa a seguir. No ato de inscrição do concurso público, devem ser comprovados os requisitos para investidura em cargo público. Amigo, essa questão 7 ela está errada. O gabarito dessa questão é errado. Os requisitos para investidura em cargo público serão comprovados no ato de posse. Eles serão comprovados na posse de acordo com o artigo 7º, parágrafo 3º da Lei Complementar 840 de 2011. Oitava questão. De acordo com a Lei Complementar 840 de 2011, julgue o item a seguir. Os cargos públicos são criados por lei, com denominação própria e subsídio ou vencimentos pagos pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Essa questão está certa ou está errada de acordo com o que a gente estudou, meu amigo? Essa questão está certa. É exatamente isso. O gabarito dessa questão é certo de acordo com o artigo 3º, parágrafo único da Lei Complementar 840 de 2011. A questão está correta. Os cargos públicos são sim criados por lei. Lembrando que se a questão mencionar decreto, esse item vai estar errado. Eles possuem denominação própria. Os subsídios ou vencimentos são pagos pelos cofres públicos. E os cargos públicos são para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Vamos lá, vamos para a nossa penúltima questão. Questão 9. Relativamente ao regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, conforme disciplina a Lei Complementar 840 de 2011, julgue o item que se segue. O ato de nomeação de um aprovado em concurso público para professor do Distrito Federal pode ter efeito retroativo, sendo, no entanto, vedado tal efeito para os atos de posse e exercício. Pessoal, essa questão é errada. Observe que as bancas adoram cobrar esse conhecimento em provas de concurso público. Isso não é permitido, inclusive é proibido, é vedado atos de nomeação,
posse e exercício com efeito retroativo. Beleza? Então essa questão 9, ela está errada de acordo com o artigo 9º da Lei Complementar 840 de 2011. Nossa última questão, para a gente matar aí esse assunto, essa parte importante do nosso estudo, essa parte introdutória, para que a gente venha entrar nos conceitos principais da Lei Complementar 840, as formas de provimento, a posse, a nomeação, os prazos, que são sempre muito cobrados em prova, para a gente entrar nos direitos, nas vantagens, no regime disciplinar. Vamos encerrar então aí essa parte importante do nosso assunto e entender com perfeição essa parte introdutória da Lei Complementar 840. Última questão. Com fundamento na classificação dos agentes públicos e na Lei Complementar 840 de 2011, julgue o item que se segue. A investidura em cargo e em comissão depende de prévia aprovação em concurso público. Mais uma vez, o item está errado, de acordo com o artigo 5º da Lei Complementar 840 de 2011, a investidura em cargo em comissão, ela é de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente. Amigo, concurso público é uma exigência para investidura em cargo efetivo. Beleza? Beleza, aluno? Beleza, aluna? Cargo efetivo depende de prévia aprovação em concurso público. Cargo em comissão não depende de prévia aprovação em concurso público, sendo ele de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente. Vou deixar aí na tela o gabarito das questões que a gente estudou. Eu gostaria de agradecer aí imensamente esse nosso estudo, por eu estar aqui com você, contribuindo com a sua aprovação. Eu tenho certeza que você vai conseguir ter êxito naquilo que você almeja, naquilo que você sonha. Pode contar comigo, a gente vai continuar com o nosso estudo da Lei Complementar 840 de 2011. Forte abraço, até a próxima!